Eu estou fazendo vários vídeos sobre pautas e perguntas que vocês deixam lá na fanpage do GeoLinux. Então, se você não conhece ainda, acessa aqui, tem as redes sociais aparecendo na nossa tela. Dessa vez, o assunto foi sugerido pelo nosso leitor Evan Ramos. Bom, eu não sei se o seu nome se fala Evan ou se fala Evan, mas de qualquer forma, desculpa aí caso eu tenha errado. Pergunta. No atual momento do país, a crise, e como o Dio bem sabe, o Rio Grande do Sul é um dos estados que está em pior crise, o que falta para o governo brasileiro começar a utilizar Linux e começar a economizar milhares de reais em sistemas da Microsoft? Muito obrigado pela pergunta e, cara, vamos debulhar esse assunto então. Na verdade, existem várias iniciativas brasileiras governamentais, às vezes até municipais, um pouco menores, de se utilizar Linux, seja em sala de aula ou seja nas repartições públicas, mas ainda existem várias instituições que são públicas e que não utilizam software livre quando poderiam estar utilizando. Na minha opinião, governos em geral deveriam usar só software livre e open source, por dois motivos. Uma, para deter a sua própria tecnologia, ou seja, não depender de multinacionais ou de qualquer empresa que seja, a não ser que seja pela questão de suporte, mas daí a história é um pouco diferente. E em segundo lugar, por não custar nada aos cofres públicos. Eu sei que muitos bancos, como a Caixa, por exemplo, utilizam Linux nos terminais, mas nas mesas de atendimento utilizam Windows, sempre na última versão, assim como o pacote Office e uma gama de aplicações que dá para claramente ver que são proprietárias e pagas. A questão de detenção de poder do software eu acho que é indiscutível. Agora a questão de economia, ela é debatível, porque eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que trabalham em instituições como essas, onde, segundo elas, já havia sido tentado a implementação do Linux no desktop das pessoas para fazer o atendimento, não somente nos terminais, no caso dos bancos, mas lá nas mesinhas, onde a gente senta para discutir o quanto a gente deve para o banco. Só que o treinamento, segundo elas, para ensinar as pessoas a utilizarem aquele sistema, se tornava caro e compensava mais pagar uma licença e manter o banco, no caso, em funcionamento pleno. Tem um pouco de verdade nessa história, mas vamos pensar a longo prazo, meus amigos. Treine os funcionários que estão ali, que o método vai ser implementado depois. Quando você quiser contratar alguém novo, coloca lá no concurso público que é necessário saber Linux. Simples assim. Eu não estou falando de Linux no sentido técnico, o cara não precisa ter certificação LPI, ele precisa entender de Linux no desktop, ele precisa usar as ferramentas que estão lá disponíveis. Ah, mas aí determinada ferramenta que o banco utiliza para fazer o controle de não sei o que lá só tem para Windows. Manda desenvolver para Linux, você vai pagar bastante talvez para o desenvolvimento dessa ferramenta para Linux, mas você vai economizar para sempre em licenças. Além, é claro, do quesito segurança, quanto menos suscetível a vírus ou qualquer outro tipo de praga o Linux é do que o Windows num desktop. Ainda mais numa instituição bancária, num banco. O problema do Brasil, agora é especulação, mas é praticamente certo que isso existe. Toda vez que lança uma versão nova do Windows, a galera atualiza com a desculpa de que a gente precisa estar na última versão por questão de segurança. Os caras falando de Windows com segurança. Obviamente eu não tenho conhecimento para administrar um banco por completo, mas vamos falar do setor de tecnologia. Eu sei fazer contas de matemática básica, certo? Se eu tenho o meu Windows 7, que a Microsoft dá suporte até 2022, 2023, por que eu vou atualizar para o Windows 10? A ideia não é manter o banco simplesmente funcionando com segurança? E se a Microsoft que está me atendendo vai dar segurança até esse ano, por que eu vou querer atualizar? O problema é que no Brasil a gente tem um bagulho chamado pregão, licitação. Toda vez que um software novo desses é lançado, seja uma nova versão do Office, seja uma nova versão do próprio Windows, é necessário fazer uma licitação, levantar um orçamento, para fazer aquela compra de todo esse material. E eu tenho absoluta certeza de que em algum momento, em algum lugar, as pessoas estão lucrando com compras de licença, lucrando indevidamente, Eu tinha falado uma vez em um outro vídeo mais antigo que além do Lava Jato a gente precisaria do Lava Bits, porque deve sair muito dinheiro aí pela culatra através de licença. A licença custa 100, a licitação está pagando 200 e esses 100 reais aí que vão para comprar o novo Windows vão para algum lugar. Mas vamos enfatizar, isso que eu acabei de falar é só especulação, eu não tenho prova alguma de que isso acontece, mas baseado no que a gente vê em todos os campos políticos é perfeitamente concebível, concorda?
Em termos empresariais, usar Linux é redução de custo. Sim, você pode gastar muito com Linux se você quiser, comprando suporte da Canonical, comprando suporte da Red Hat, ou seja, de qualquer outra empresa. Mas isso é uma coisa que se paga a longo prazo. Ou você pode contratar uma empresa à parte que possa dar manutenção nesse mesmo sistema, que não seja a criadora dele mesmo. Você pode colocar Debian nos computadores e contratar uma empresa que tenha especialidade em Debian para fazer o atendimento para você. Ou treinar os seus funcionários, o que seria melhor ainda, criar um setor de TI dentro dessa empresa que seja capaz de trabalhar com isso. É claro que em termos empresariais o imediatismo é uma coisa que muitos empresários, muitos empreendedores levam a sério e preferem até um resultado mais imediato do que a longo prazo. Mas isso faz com que você acabe ficando preso a determinadas tecnologias. Quando eu falei sobre a importância dos formatos abertos em documentos aqui no canal, muita gente até questionou, mas a verdade é realmente essa. Você gostaria que o documento que você está produzindo hoje, que é importante para a sua empresa, possa ser aberto tranquilamente daqui a 10 anos sem preocupação alguma? Utilize o formato aberto. Essa é a única forma de garantir isso. Por mais que a Microsoft diga que eles vão manter retrocompatibilidade com o Office, para cada versão que eles lançam que você se obriga a atualizar para manter essa compatibilidade por conta de suporte, ou seja lá o que for, você está entregando nas mãos de uma empresa que pode mudar de ideia, de repente, né, mudar suas políticas, o documento mais importante da sua empresa. E atenção, não estou dizendo para você não utilizar o Microsoft Office nesse caso. Você pode utilizar o Microsoft Office, mas o formato do documento é importante que seja aberto, para que você não dependa daquela versão específica do programa para abrir. Na minha opinião, respondendo a sua pergunta aí, Evan, ou Evan, me desculpe novamente por não saber como pronunciar o seu nome, o que falta para a adoção de software aberto em detrimento ao software proprietário em instituições governamentais é justamente a falta de interesse em que ele esteja lá. Muitas vezes o software proprietário acaba gerando um lucro, né, para as pessoas que estão lá que a gente não enxerga, que é justamente o nosso suado dinheirinho aqui dos impostos que estão em absolutamente tudo. Por mais que você não utilize Linux no seu PC no dia a dia, você há de convir que gastar o dinheiro do seu imposto com um software que poderia ser facilmente substituído por uma alternativa grátis e aberta não é a melhor coisa do mundo, concorda? Agora, a resposta precisa eu não vou conseguir te dizer, porque na minha cabeça não tem nenhum motivo assim plausível realmente que faça com que seja necessário utilizar o Windows em todo o caso. Concordo que podem existir situações onde determinado software proprietário lá seja melhor ou qualquer coisa assim, mas o Linux é tão maleável que ele poderia se adaptar a qualquer situação, bastando que fosse desenvolvida a tecnologia para ele. Afinal, é uma coisa tão óbvia, né? Se você quer lucrar, você reduz gastos e aumenta os ganhos. E o Linux pode proporcionar isso para sua empresa e para várias outras instituições públicas. Tem aqui na descrição um link de uma entrevista que eu fiz com o Erlon Pinheiro da F13 Tecnologia, uma empresa lá do Ceará que é especializada em implementação do Linux nas empresas. E ele falou muito sobre essa questão do porquê as empresas buscam essa alternativa. Vale muito a pena você assistir, está aqui na descrição e vai complementar muito o que eu acabei de falar. Eu adoraria saber a sua opinião. Claro, eu falei várias coisas aqui de opinião própria, tá? Então vamos deixar claro que isso aqui não é nenhuma verdade absoluta, é realmente a minha opinião. E eu gostaria de saber a sua também e desenvolver um debate interessante aqui nos comentários de forma educada e tudo mais, porque eu sei que esse tipo de assunto, onde envolve política e etc, sempre exalta um pouco as pessoas. Então, respira fundo aí com calma e deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreva no botão aí de se inscrever que está logo abaixo aqui do vídeo. Se você está no celular, ative aquele sininho bacana lá para receber as notificações do canal. E se você estiver no desktop, clique na engrenagem do lado do botão de se inscrever e peça para enviar atualizações para você. Assim você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal. Até uma próxima, um grande abraço, valeu e falou!